Pedro diz, não importa o termostato, não importa o calor, viva a sua vida à luz do Evangelho e jamais negocie e jamais cale-se a mensagem. Pastor, como viver em um mundo tão aquecido pela cultura, pela maldade, pela mentira, pelas calúnias, pelas discórdias, pelas injustiças? Nós não podemos negociar, nem manchar e nem parar de anunciar a mensagem. É dizer, Deus Pai enviou o seu Filho para nascer em nosso mundo pecaminoso. E Ele cresceu, Ele foi até a cruz do Calvário e morreu para levar os nossos pecados e nos devolver a Deus. E após 3 dias naquele sepulcro, Ele não ficou naquele buraco, mas o seu sacrifício foi aceito por Deus. E o escravo, que se fez escravo por nós, foi liberto. E com ele, todos aqueles em seu sangue, em fé, no seu sacrifício, na sua expiação, com ele foram salvos. E esse Jesus que, ao domingo de manhã, ressuscitou, nos deixou o seu próprio Espírito que estava sobre ele. Ele foi aos céus e prometeu não nos deixar só, mas enquanto somos pelo Espírito conduzidos, haverá o dia em que Ele voltará sobre as nuvens do céu para buscar o seu povo e com Ele morarmos em glória. Alguém vai dirá, isso é loucura, isso é utopia, isso é história da carochinha, a Bíblia é um livro antigo, isso não faz nenhum sentido. E é exatamente a mesma coisa que Pedro está falando que aconteceu na época de Noé. É a mesma coisa que Pedro está relatando que Noé passou e viveu, e faz comparação da arca com o nosso batismo na fé em Jesus e na sua cruz. Deus separou, escolheu, elegeu, chamou 8 pessoas. Vai dizer a história bíblica em Gênesis 6, que Deus olhou toda a humanidade, toda a terra, e toda ela, todos os homens estavam totalmente inclinados apenas para o mal, e ninguém fazia o bem. Então diz a palavra de Deus que então Deus se entristeceu, como quem diz, não era para ser assim. Então Deus chama um homem, Noé, e a sua família. Assim, Noé, eu quero que você, eu tenho um plano de trazer, como quem diz, o meu filho para regenerar, fazer salvação. Daqui a 1.600 anos, Deus esperou 1.600 anos para nos entregar a Cristo. Pacientemente. E falou, Noé, eu quero que você construa um barco. Sabe o que eu pensei? Noé pensou assim, barco. Irmãos, não era evangelho, não era Pedro pescando, era Noé. Sabe onde ele morava? No deserto, não tinha praia. Barco, o que é barco? Olha, deverá ser assim. Dizem os teólogos que mais ou menos 150 metros de comprimento, cabia mais de não sei quantos vagões lá dentro, 1.400 metros cúbicos tinha mais ou menos ali a arca. Senhor, o que é barco? É isso. E eu vou mandar chuva, e vou inundar a terra daqui a 120 anos. Aí eu pensei, Deus fala assim, Sandro, se prepara que daqui a 120 anos eu vou acabar com tudo. Eu digo assim, 120 anos? Daqui a 120 anos trarei chuva. Alguns teólogos chegam a dizer que até esse momento o homem não tinha experimentado chuva, ou pelo menos não daquele jeito. Chuva, o que é chuva? Não, chuva é eu pego água daqui, aqueço, derreto e jogo para cá de uma forma meio que descontrolada. Mas enquanto isso, Noé, chama os seus... Senhor, mas quem vai me ajudar? Seus filhos. Só os meus filhos? Imagine aonde Noé encontrou madeira para construir um negócio daquele. 120 anos. Mas Noé, enquanto isso, pregue a palavra. Noé, enquanto isso, pregue o arrependimento.
Construa a arca pela fé para ser salvo, mas pregue o arrependimento. Noé pregou o arrependimento por 120 anos. 120 anos. Sabe quantos se arrependeram? 0. 120 anos e ninguém se arrependeu. Ele constrói a arca pela fé. E após a arca pronta, Deus os coloca lá com os animais, o próprio Deus fecha a arca e começa a chover. Uma gota de cada vez. Enquanto agora a arca começa já a se mexer e perder o cálcio, lá fora começa a se ouvir as pessoas batendo para entrar. Só que não dava mais tempo. Pedro vai dizer, assim como pela fé Noé creu na salvação pela água, que a sua família seria salva, assim também Jesus, aqueles que colocam a sua fé nele, pela fé em Jesus, por meio do seu sangue, a sua família também será salva. Irmãos, e duas coisas importantes aqui nesse Dia dos Pais. Primeiro, aonde você se encontra hoje? Pai, mãe, filho. Hoje, mais uma vez, a cruz, o evangelho é anunciado. Sabe o que as pessoas diziam naquela época de Noé? Esse cara fumou o quê, hein? Um barco, 120 anos, vai chover, ó, não está bem não. Sabe o que eles faziam? Isso é loucura, isso é utopia, esse cara está maluco. Eles negavam a ideia de que a água viria, e a água veio. Hoje, igualmente, as pessoas, o quê? Um livro? Criacionismo? Homem e mulher? Deus encarnado, morto? Depois vindo sobre as nuvens do céu? Santo, você fumou o quê? Hoje, as pessoas negam um fogo que está vindo. Na época de Noé, viria água, ninguém creu e a água veio. Hoje, anunciamos um fogo que está por vir para todos aqueles que não creem em Jesus. E saibam o seguinte, esse fogo virá. Para o mundo é loucura. Isso aí é história, muita loucura, está doido. Assim como Noé era visto como doido na sua época, nós vamos ser vistos como doidos nos dias de hoje. Noé pregou arrependimento e não negociou a sua consciência e a sua fé, mas por 120 anos trabalhou até que a água chegasse. Escute-me aqui, Jesus está voltando sobre as nuvens do céu. Trabalhe fielmente, em boa consciência, em testemunho, em compaixão, em empatia. Não tema o que eles têm, mas tema o Senhor. Entrega o seu coração a Jesus, porque o fogo está vindo. E aqueles que estão em Cristo, assim como Noé, serão salvos. E os que não estão em Cristo, lá afogados, que queimarão no inferno de dor e sofrimento e ranger de dentes. E por último, atenção pais. Noé e a sua família foram salvos. E Noé nos dá um testemunho muito grande aqui. Noé, por 120 anos, liderou a sua casa. Noé, por 120 anos, chamou seus filhos para trabalhar. Noé, por 120 anos, expressou a sua fé no que Deus falou a ele para a sua família. Noé foi um homem o qual liderou espiritualmente, relacionalmente a sua família, e a família dele foi salva com ele. Se Deus pode salvar Noé, Deus pode salvar você, pai, aqui nesta manhã. Se Deus pode salvar a família de Noé, Deus pode salvar a sua família. Mas você, pai, de dos pais, entenda, como eu falei domingo passado, você precisa liderar a sua casa. Você precisa assumir o papel que Deus te deu como homem. Ensinar os seus filhos. Liderança espiritual na sua casa. Para que pela fé, um dia de cada vez, você veja a salvação de Deus chegando para a sua família. Até aquele grande dia em que o veremos face a face como Ele é.